Seja bem-vindo ao Conversa Significativa, o seu bate-papo que acontece sempre na última sexta-feira do mês, geralmente às 4 da tarde, mas temos um convidado internacional hoje. Inclusive, a sala está cheia de pessoas hoje que estão aí em lugares diferentes. Aí tem gente no Portugal, no México, Canadá. Hoje a gente está internacional aqui. Então, hoje está acontecendo um pouquinho mais tarde, para dar tempo do nosso convidado acordar, né? Lá agora são 7h30 da manhã. Então, a gente está hoje... Inclusive, já estão reclamando comigo, né? Porque eu falo que o seu bate-papo sempre acontece às 4 horas da tarde, já é o terceiro seguido que a gente está fazendo um pouquinho diferente aí. Então, assim, já está perdendo esse padrão aí, mas em fevereiro já tem um convidado confirmado, daqui a um pouquinho eu falo disso daí. E aí vai voltar a ser a sexta-feira às 4 horas da tarde, tá? A ideia aqui é a gente ter um bate-papo. Então, se você está vendo a gravação e quer interagir com os nossos convidados, você quer fazer perguntas e tudo mais, vem participar do evento no ao vivo, que aí você vai ter a oportunidade aí de interagir com todo mundo, fazer parte dessa conversa que a gente quer ter. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer muito. Desde o começo desse ano, a gente está com apoio aí de duas empresas aqui, que estão ajudando a gente a fazer acontecer o Conversas Significativas. A primeira delas é o Software Zen. Para quem não conhece o Software Zen é um canal Software Zen, com Z-E-N, .me. Você vai acessar lá, você vai encontrar uma série de conversas acontecendo lá, você vai encontrar uma série de treinamentos, você vai encontrar muito conhecimento lá. A ideia do Software Zen lá é trilhar um caminho com você, né, da eficácia e da sabedoria no universo da agilidade. Os cursos lá são feitos por pessoas que estão no dia a dia, então são cursos autorais, são cursos de pessoas que estão colocando a mão na massa no dia a dia. O conteúdo todo é um conteúdo gerado por essas pessoas, com aprendizado de vida real. Vale a pena conhecer se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. E o nosso outro apoiador aqui é a InnoveFlow, uma consultoria de Business Agility. Eu gosto muito de falar que... eu gosto de traduzir Business Agility, né? De uma forma um pouquinho diferente ali, não é agilidade nos negócios, né? Eu gosto de chamar de adaptação, eu gosto de trocar o agility ali por adaptação. Como é que eu consigo adaptar a minha empresa para atender as necessidades de mercado e tudo mais? Isso, para mim, é Business Agility. A ideia da InnoveFlow é apoiar as empresas aí nesta jornada. Muito bem, já fiz aqui meu agradecimento às empresas que estão nos apoiando. Nosso convidado hoje é uma referência em métricas, é uma pessoa que, inclusive, foi o Rafael Albino, falou disso semana passada, a gente fez um Conversas Significativas aí, o Rafael Albino fez esse comentário aí, quanto que o Márcio conhece. Hoje eu estava com o Ramon Durães, que te mandou um abraço, tá, Márcio? Lá em São Paulo, ele te mandou um abraço. Que legal. Muita gente que eu falei que ia estar contigo aqui falou, caramba, o Márcio. Eu acho que o Márcio aí tem muita história na comunidade, aí fez bastante já, trouxe bastante conhecimento para o mundo aí, é com certeza uma referência. O Márcio que está hoje na Flomática, uma plataforma aí para a gente trabalhar com métricas, a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu agora estou aqui no boa noite, mas para ti é bom dia, né, Márcio? Bom dia, então. Bom dia, Leandro. Obrigado por me receber, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu estava bastante empolgado para essa conversa, para a gente poder ver, né, uma conversa fluida e ver onde é que ela leva a gente, né, e ver o quanto que a gente consegue descer de forma acessível e ver o que todo mundo aqui, né, nessa conversa hoje consegue contribuir para a gente ver onde que isso aqui vai. Vamos lá. Legal. Ô, Márcio, eu queria te fazer umas provocações, e a ideia aqui, gente, é vocês fazerem parte dessa conversa, tá? Então, tá aqui no ao vivo, levanta a mão, eu passo a bola para vocês perguntam para o Márcio. Não tem pergunta errada, não tem pergunta
básica, aproveitem aqui todo o conhecimento, saiam daqui com todas as dúvidas que vocês tiverem aí resolvidas. Márcio, eu tenho para mim que métrica é um assunto que está aqui no Brasil assim bem resolvido. Assim, a gente tem bastante conteúdo em português, tem bastante gente falando de métrica, tem bastante gente trazendo conhecimento. A gente vê artigo, a gente vê blog, tem muita coisa acontecendo. Inclusive, eu vou colocar aqui no chat, para quem for ver a gravação depois, eu ponho lá nos comentários do vídeo também. Eu vou deixar até aqui um treinamento lá do Software Zen de Métricas, que é do Rafael Albino, e vou deixar o livro do Albino também disponível aqui lá na Amazon para vocês comprarem. Se alguém aqui que está aqui comigo agora, ou está vendo o vídeo gravado, tiver dúvidas, está começando agora, eu acho que aí tem duas boas referências para a gente começar a falar de métricas. Você concorda com essa minha visão, Márcio? E como é que está aí fora? Você que tem aí cliente na Europa, cliente nos Estados Unidos, cliente na Austrália, como é que você vê tudo isso? Você acha que aqui no Brasil a gente deu uma boa avançada mesmo? Acho que a gente tem uma sensação que a gente está até um pouquinho na frente aqui. Como é que você vê tudo isso? Acho que o statement que já está, né, tudo resolvido é uma frase bem forte, né? Que aqui já está tudo resolvido. Eu acho que está, na verdade, bem longe disso. Mas eu acho que existe uma consciência de fluxo. Na verdade, existe uma consciência da necessidade de fluxo maior no Brasil hoje do que eu vejo na América, na Europa, aqui na Ásia e tudo. Eu vejo as organizações mais conscientes, mas ainda tentando achar o caminho de fazer com que métricas gerem conversas significativas, para usar aí o nome do show, né, do podcast. Então, eu acho que ainda, de uma maneira geral, a indústria ainda está perdida no conceito ali das métricas de fluxo básicas, né, olhando lead time, olhando throughput, WIP, aquelas métricas de fluxo básico, mas não sabe o que fazer com aquilo, né, e principalmente usando métricas de fluxo como indicador de desempenho de forma que não tem significado real. Né? Um exemplo disso, por exemplo, análise de lead time, por exemplo. Né? As pessoas olham lead time e, puxa, para a gente concluir stories ou features ou correção de bug, o que for, 85% das vezes a gente corrige um bug em até 14 dias, por exemplo. O que isso quer dizer, na verdade? Qual o significado disso, sabe? Isso não tem muito significado como um indicador de desempenho por si só, né? Esses 14 dias, eles só começam a ter significado a partir do momento que existe uma expectativa explícita, né? De entender qual seria um bom nível de serviço, né? Qual que é a expectativa de nível de serviço, né? Então, se a expectativa de nível de serviço fosse que bugs fossem corrigidos em até 7 dias, significa que você tem um sistema que não é adequado ao propósito, né? Mas se fosse 30 dias, talvez signifique que você tem um sistema que está performando além, talvez, da necessidade, né? Você está, talvez, overserving o seu cliente. Então, o como utilizar as métricas para poder fazer com que perguntas emerjam e das respostas às perguntas emerjam insights, eu acho que essa é a jornada que todo mundo está, no mundo inteiro. Mas essa jornada começa com a consciência. E aí eu acho que é nesse espaço que eu vejo o Brasil bastante à frente, sabe? Eu tive em conferências em lugares diferentes do mundo e tal, e em outubro eu fui para o Brasil, estava no Kanban Brasil e no Agile Brasil, a gente estava patrocinando, a gente teve um stand, e o volume
e a qualidade e a intensidade das conversas que a gente teve lá foram, assim, muito surpreendentes. Então, mais ou menos essa visão, Leandro. Faz sentido para você? Faz. Eu acho que eu usei um termo muito forte, está tudo resolvido, né? Mas acho que foi nesse sentido de que a gente, eu acho que conseguiu adquirir essa consciência necessária, que é ter métricas, né? Eu concordo com você também que agora o ponto é o que eu faço com isso, né? Como é que eu Exatamente. lido com isso? Como é que eu uso isso para me ajudar a ter resultados de negócio melhores, né? Como é que eu consigo tirar proveito disso? Bacana. Márcio, deixa eu te fazer uma outra provocação aqui. Quero te fazer algumas provocações antes, depois eu quero voltar para esse papo da conversa, tá? Porque eu acho que aí é que vai, eu acho que aí que a gente vai dar o próximo passo, aí é que a gente vai fazer tudo isso valer a pena. Uhum. Falando um pouquinho de métricas aqui, no sentido de que já estamos olhando para isso, e eu acho que a gente veio evoluindo, né? Ali atrás a gente tinha muita planilha, a gente usava muita planilha para fazer métrica. A Flomática nasceu um pouco disso, né? Vocês faziam na planilha Power BI, era aquele investimento de tempo gigante, processando informação, era aquele investimento de tempo gigante ali, gerando conhecimento ali. Você já me contou essa história, depois vocês foram para Power BI, então era aquela coisa, eu vou chamar de artesanal no sentido de que era feito muito na mão ali, né? Vocês ficavam... Eu acho que essa é uma boa descrição, era um processo artesanal. Eu acho Legal. que esse é muito ainda, né, o processo que está difundido na indústria hoje, ainda é um processo muito artesanal, né, de visualizar o que tem nativo, que não resolve, não te dá visão de fluxo, aí extrai para um Excel, e aí eventualmente evolui para uma ferramenta de BI, Power BI, Tableau, ou o que for, e aí tem essa jornada. Mas eu vou deixar Joia. você completar a sua Não, provocação. legal, Aí eu acho que depois começaram a aparecer algumas ferramentas aí de métrica, muito focadas em time, né? Eu acho que quem usa Gira, por exemplo, tem alguma coisa de relatório lá dentro do Gira. Quem usa, tem outras ferramentas que você pode plugar em outras plataformas aí, como o Nave, mas são ferramentas ainda muito focadas em time. São ferramentas excelentes, que entregam ali o que elas prometem, mas estão focadas em time, e eu acho que são ferramentas que trazem o dado já processado, você não precisa jogar numa planilha, você não precisa montar os seus gráficos, não precisa montar ali os seus dashboards, isso meio que já vem pronto, mas é uma informação um pouco crua ainda, né? Você tem que saber ler isso e Precisa de saber um olhar treinado, né? De um olhar especialista, de um olhar treinado para poder conectar os pontos e tentar, né, gerar insights. Ainda, eu acho que é pouco democrático, pouco acessível ainda. Eu acho que é uma coisa que ainda está restrita para uma comunidade né, de agilidade, agilista, pessoal com background em Lean, em matemática, estatística, em fluxo, etc., teoria de fila, tem todo um conjunto, né, de conhecimentos ali que te dá bagagem para olhar, puxa, o lead time está assim, o EPA está assado, o volume de expedite está assim, então, todas essas coisas combinadas, então, é possível que aquele time, aquele grupo ali está trabalhando num estado de emergência, ou enfim, está num processo de burnout, etc., mas precisa desse olhar treinado. E eu acho que um dos desafios que a gente tem envolve a democratização dos insights em si, essa coisa que um olhar treinado vem, conecta os dados, essas coisas elas podem ser entregues, né, para que mais pessoas consigam, por exemplo, a gente olha, né, eu acho que CFD é uma das coisas mais bonitas difíceis de serem e lidas, né? úteis, assim, sabe? Tipo assim, todo mundo tem um fetiche muito grande com o CFD, sabe? Mas a quantidade de pessoas que hoje conseguem extrair de forma, né, significativa insights de um CFD, parar para ler, extrair insights, é muito baixa. Então, mas o que o CFD vai tá te dizendo, a relação entre demanda e capacidade, entrada de fluxo, saída de fluxo, acumulação de fluxo em estados específicos, etc., todas essas coisas, elas são possíveis de serem ditas sem olhar um CFD, sabe? Então,
talvez eu possa dizer, Leandro, a gente teve 400% mais demanda do que a capacidade. Isso é o que você precisa ouvir. É isso que talvez você tentaria extrair, olhando, tentando navegar um CFD e tal, mas se alguém te dissesse isso, daí outras perguntas viriam através disso e tudo mais, e conversas emergeriam daí, sabe, eu acho. Maravilhoso. Eu acho que é esse ponto que eu ia chegar. Você tirou a minha fala aqui até. Porque eu ia falar dessa coisa da democratização da informação. Ela está muito restrita na mão de alguns hoje, né? Eu acho que isso talvez esteja atrapalhando e te dar esse próximo passo, a gente evoluir da forma como a gente pode evoluir e compartilhando essas informações com a área de negócio e outras, né? Quando você traz que a gente está gerando mais demanda do que a gente tem capacidade, se o time para ali para refinar isso, né, no ponto anterior ali do commitment do time ali, eu estou parando muito tempo o desenvolvedor que podia estar desenvolvendo, né? Eu tenho um time que não dá conta daquela capacidade toda, então eu preciso aprender a filtrar melhor as coisas de negócio que eu vou descer. Tem vários insights de negócio que você pode ter nesse lugar, e aí está faltando realmente a gente começar a ter essas conversas. Mas eu acho que tem uma geração nova. E eu não estou falando mal da planilha, não estou falando mal de ferramentas como o Navê, os relatórios do Gira, né? Eu acho que elas são ótimas ferramentas ali, atendem o seu propósito, mas no lugar delas. Eu acho que tem algumas ferramentas agora que começam a trazer essa conversa, eu vou dizer dessa forma aqui, mastigada, essa conversa de uma forma mais democrática para todo mundo. A gente tem ferramentas aí como a Taskflow, a gente tem ferramentas como a Flomática. É isso mesmo? Quer dizer, eu estou dando mais um salto de novo, assim. Eu tive consciência que eu preciso ter informação, eu comecei a trabalhar isso de uma forma artesanal numa planilha, investindo algum tempo, algumas horas. Aí eu começo a ter essas informações já da forma que eu tinha na planilha, dentro das próprias ferramentas, ali o Gira tem, ou usando um plugin como o Navê. E agora eu dou mais um salto e eu começo a ter essas informações já processadas, com uma visão de negócio, com outras visões ali, eu começo a democratizar essa informação. A gente está nesse. Eu não sei se a gente pode chamar de fase, de níveis, né? Mas eu acho que a gente está nesse lugar agora, é isso? Eu acho que tem uma nova geração de plataformas emergindo, que elas estão se propondo a resolver o problema de escala. Então, o problema de métrica de fluxo em nível de time, eu acho que hoje é um problema que tem bastante opções relevantes, né, boas opções para te ajudar a resolver. Quando você tenta passar de um nível de time para um nível de grupo de times, né, no nível de escala, outros desafios eles vêm para a mesa, né? Por exemplo, você tem informação fragmentada em ferramentas diferentes, em plataformas diferentes, né? Esse é um problema, né, da fragmentação dos dados. Então, essa nova geração de plataformas, por exemplo, ao invés de conectar em uma fonte de dados única, ela conecta em múltiplas fontes de dados. E com isso ela consegue abstrair de onde o dado está vindo. Então, login de acesso em cada uma dessas ferramentas, permissionamento, licenciamento, etc. Então, já resolve um problema grande, que é eu consigo abstrair, né, parte do meu time está trabalhando no Jira, parte no Trello, parte no Azure Boards, parte no ServiceNow, parte, né, dependendo se você pegar uma cadeia, né, uma value stream grande, né, de ponta a ponta, você vai ter diversas ferramentas que estão, sistemas de registro que estão armazenando informação. Então, outro desafio que acontece, eu acho, que é a questão da diversidade, né? Quando você tem grupos diferentes trabalhando em contextos locais diferentes, é natural que essas pessoas vão ter processos diferentes, vão ter taxonomias diferentes, vão ter pontos de compromisso, pontos de entrada, pontos de saída de fluxo diferentes, etc., porque elas estão trabalhando num contexto local, tentando resolver um problema local. Só que quando você pega um monte de contexto local e tenta agrupar, agregar, o que você tem é ruído, né? Então, existe essa nova geração de ferramentas também, eu acho que elas estão colocando bastante energia em agregações e normalizações. Né? Hoje, como que a gente vê organizações tentando resolver esse problema? Puxa, cada um trabalhando de um jeito,
é muito difícil entender o que está acontecendo, é muito difícil ter, né, informações relevantes, então padroniza, né? Coloca todo mundo trabalhando da mesma forma, com o mesmo processo, com o mesmo fluxo, porque aí eu consigo entender o que está acontecendo. Apesar, né, nesse caso, você conseguiria entender o que está acontecendo, mas o efeito que você vai ter, né, Você vai disso, tirar a autonomia do você vai time tirar no autonomia, contexto você que vai ela criar um tá. monte de problema, né, vai ter um ripple effect ali por conta disso. Então, padronizar não é legal, mas também não ter informação não é legal, né? Então, essa nova... Deixa eu pegar isso, desculpa, deixa eu pegar isso e traduzir isso para um exemplo. Então, eu tenho ali 10 times diferentes que trabalham com tecnologias diferentes dentro de uma empresa grande ali, e aí, nessa empresa grande, esses times provavelmente nem se conhecem, né? Estão em prédios diferentes, cidades diferentes, eventualmente em países diferentes. E aí, para um time, ele chama algo que está chegando ali, que precisa passar na frente de urgência, o outro chama de fura-fila. Eu tenho um ponto de compromisso num value streaming ali de um time que tá aqui, no outro time está aqui, o pronto para um time é esse, o pronto para o outro time é aquele, o time entende que está pronto ali, mas quem vai pôr em produção é uma outra empresa em outro lugar, para esse time não, o pronto é em produção, então tem todo um entendimento diferente, e se eu estou olhando para isso e tentando entender um projeto, um produto, né, juntar todas essas informações cai numa coisa de maluco de eu voltar para a planilha e tentar trazer consenso nisso daí, tentar trazer conformidade nisso aí, para eu ter um entendimento de negócio de como é que isso está indo. É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Então, a sua descrição foi excelente, porque já até me deu ansiedade só de te ouvir. Porque é uma coisa muito difícil mesmo não, as duas formas comuns é padronizar, que é bastante desafiador, como a gente falou. A outra forma é deixar os contextos locais acontecendo e pegar pessoas para ficar fazendo essa tradução, né? Para tentar. Só que o que você vai ter visões aviesadas, você vai ter falta de integridade de dados, né, é muito difícil, é muito complicado. Os dois caminhos são bastante difíceis. Então, o que a gente está tentando fazer, e o que uma nova geração de plataformas está tentando fazer, eu acho que é codificar essas traduções, esses de para, por exemplo, e de uma forma que tenha um foco muito grande em integridade de dados, para que na hora que você veja um número, você consiga confiar naquele número e você entenda que aquele número está respeitando todos os contextos locais e traduzindo isso para um insight global que realmente te ajude a entrar para o jogo de novo, sabe? A entender o que está acontecendo, a ter o dedo no pulso para poder entender quando que precisa de intervenção, o que precisa de interrogação, sabe? Então, eu acho que essa nova geração, elas estão focadas nesses problemas. Agregação, normalização, a questão de escala e tudo, né? a democratização que tem a ver com mastigar, traduzir, conectar os pontos. Então, toda vez que a gente pode substituir um gráfico por uma métrica, a gente faz. Toda vez que a gente pode traduzir uma métrica por uma frase, tipo, puxa, você teve 400% mais demanda que essa capacidade no último período, a gente faz. Porque isso faz com que qualquer pessoa, né, qualquer líder, qualquer executivo, qualquer membro do time, qualquer facilitador, todo mundo consiga entender o que aquilo está dizendo e aquilo consiga gerar perguntas, sabe? Legal, legal, muito bom. E essas perguntas é que vão fazer a diferença, né? Porque eu acho que existe uma expectativa que métricas vão gerar insights. Eventualmente vão, mas o que métrica, na verdade, gera são perguntas. Então, quando você está num processo rodando uma Service Delivery Review, né, você está parando para refletir sobre uma ótica de dados e tudo, o volume de perguntas que vem puxa, por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Por que isso está acontecendo?
E aí começa um debate, uma discussão, uma análise, e alguém vai buscar a resposta para aquela pergunta que a gente não conseguiu na hora, e aí essas respostas é o que dá aqueles estalos, aqueles insights. Puxa, então, e aí acho que essa é a jornada. Métricas que geram perguntas, que geram respostas, que geram insights, que geram ações. Porque aí é onde que a coisa muda, né? O fato de... E aí eu acho que é isso que é a tal da conversa significativa, né? Porque esse processo é onde que ele entra num nível que ele fura a camada superficial, né? Ele entra de uma forma tão profunda que vai gerar movimento, né? Que vai gerar ação. E é isso que importa no final das contas, né? Então, quando a gente descobre que, né, nosso nível de serviço está muito abaixo do esperado, que o nosso serviço ele não é adequado ao propósito, e a gente tenta refletir porque esse é o caso, e onde que está o problema, quais são os principais agressores, quais são as principais filas, puxa, aquela fila é o maior agressor, como que a gente pode reduzir ou eliminar aquela fila? Aí, esses processos, essas conversas, quando a gente consegue furar a camada superficial e entrar nesse tipo de conversa e gerar experimentos e mudar o processo e refletir de novo, tá funcionando, não tá? Eu acho que é isso que é a coisa transformadora. Mas ela só vai acontecer se tiver um número de pessoas suficiente para ter essa troca, para ter essa interação, para ter essas provocações. E quando eu democratizo a informação, facilita eu conseguir criar esse conjunto de pessoas que vão debater Exatamente. isso, né? Tá. Legal, muito bom. Eu acho que a gente está dando um salto de novo, né? Eu acho que a gente está um salto grande aí, de novo, quando a gente está olhando para essas métricas. E é um salto rápido, né? Porque eu acho que eu comecei a olhar para métricas em 2015, 2016 ali. Eu sei que você tem todo um histórico com isso. Você começou quando, Márcio? Olhar assim, dar mais atenção para essas métricas. Cara, por volta de 2012. 2012. Então é um salto de 10 anos, assim, né? Em 10 anos a gente conseguiu dar esse salto. Nós, que eu digo, nós humanos, né? Ao redor do mundo aí conseguimos dar esse salto e estar nesse lugar agora. Bacana. Me conta aqui como é que você tem usado tudo isso, porque a gente está num momento que está tendo muita demissão aqui no Brasil, acho que aí também na Austrália, ao redor do mundo a gente ouve notícias, né? De profissionais de TI, de profissionais da área de agilidade. A gente está nesse momento, surgem até perguntas, acabou o ágil, o que está acontecendo e coisa e tal, né? Leandro, uma opinião minha, eu acho que tem alguma coisa que está acontecendo aí, que a gente tornou algumas coisas comuns, assim, então não faz mais sentido algumas pessoas olhando para alguns lugares. A gente deu essa amadurecida que a gente começou aqui. Tem um outro ponto, é que a gente está num momento de mais escassez, então a gente acha que precisa de mais pessoas de negócio nesse momento. E essas conversas que a gente está falando, elas eu acho que podem ser um lugar para esses profissionais ocuparem agora, né? Esses profissionais pararem de falar só ali do que eles estavam falando no dia a dia ali e começarem a ter conversas que conectem mais com o negócio, que conectem mais com o que o negócio precisa entregar, o que a empresa precisa entregar, como é que a empresa pode se adaptar para alcançar os resultados que ela precisa. Faz sentido isso para você? Faz. Eu acho que o mundo está passando por uma fase complicada e que gera escassez, né? Quando a coisa aperta, né, o foco aumenta, né? Então, tudo que não gera o valor esperado, né, de fato, acaba sendo questionado. É um processo de seleção natural, né? Esse é o processo de evolução, o processo de seleção natural. Por isso que a gente fala de adequação, a gente fala muito de adequação, né? E adequação a gente fala da conexão, né? Do ambiente com a coisa, né? O fitness, né? Qual o seu encaixe com o ambiente, né?
E aí o ambiente está mudando, o ambiente está sempre mudando. E é por isso que a reflexão de fitness, né, de adequação, ela é uma discussão contínua, né? Porque você não atinge adequação, então você se tornou adequado, né? Você está adequado, pode ser que você esteja adequado naquele momento, né? E pode ser que em algum momento o ambiente mude, né? O encaixe saia, e aí você vai de novo buscar o encaixe, você vai de novo buscar a adequação. Eu acho que é o que está acontecendo agora, né? Então, tipo assim, com toda a questão global, né, a questão da dinheiro que antes estava extremamente, ridiculamente barato, o dinheiro ficou mais caro, e toda, né, então gera escassez de capital, gerando escassez de capital, você tem menos recurso para fazer o que você queria, então você não pode fazer tudo o que você queria. Então você tem que escolher realmente qual é a coisa certa, qual é a próxima coisa certa a ser feita, e aí escolhas implicam em renúncias, né? E aí eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo momentos que organizações, né, foram forçadas a fazer escolhas, e como resultado, né, a gente está vivendo uma fase de renúncias, mas é uma fase, é só uma fase, né? E aí todo mundo que está passando por esse processo vai buscar um novo encaixe, né? Um novo encaixe no jogo e tudo. As próprias organizações e também todo os profissionais. E isso é a indústria. A indústria é um conjunto de organizações com profissionais, e esse encaixe ele vai emergindo. Então, acho que eu estou desviando aqui, mas estou só Não, mas refletindo. eu acho que é isso aí mesmo, né? No final do dia é isso daí. A gente tinha bastante dinheiro no mercado que estava ali para promover inovação, né? Eu acho que existia um entendimento de quanto mais profissionais eu tiver, quanto mais projetos eu tiver, aumenta a chance aí de eu conseguir ter altos retornos. Agora a gente está vivendo um outro momento da curva, né? Vamos ficar com aquilo que é mais seguro, vamos olhar para o mundo agora durante um tempo de uma forma diferente. Eu acho que isso é normal, né? Faz E parte. toda crise ela gera oportunidade, né? Então, né, para as pessoas aqui que a gente está, né, talvez toda essa galera ao redor do mundo, né, talvez se a gente especializar um pouco na galera de agilidade, né, de facilitação, né, facilitação de fluxo, né, nesse caso, não facilitação de cerimônia, mas facilitação de fluxo, de valor e tudo, existe uma grande oportunidade agora, porque agora é o momento onde que as organizações estão pensando exatamente, puxa, eu tenho menos capacidade, porque eles não estão perdendo só a capacidade de gestão, eles estão perdendo capacidade de engenharia também, né? Então eu tenho menos capacidade para fazer o que eu tinha que fazer, então eu continuo tendo que fazer o que eu me propus a fazer anteriormente, mas agora eu tenho menos capacidade, o que faz com que, eu tenho que entender quais são, né, eu tenho que estar sempre refletindo qual é a próxima coisa a ser feita, né, para que aumente a eficácia, para que eu não gaste aquela energia escassa no lugar errado, na coisa errada, e também eu tenho que pensar em eficiência de processo, né, como eu maximizo a entrega de valor com a capacidade que eu tenho. Então, olha que oportunidade legal, né, e existe, junto a isso, existe a falta de... Isso não é uma coisa que está clara e está resolvida e que as organizações precisam de ajuda para entender dentro de uma, né, teia grande né, de várias value streams e vários produtos e várias áreas de serviço, etc. Dentro de tudo isso, quais são as próximas coisas a fazer? O que a gente tem que fazer agora, depois, ou que a gente não tem que fazer de forma nenhuma? E como que, dado que a gente selecione para fazer, como que a gente faça isso? Como que a gente pode fazer isso de forma bem rápida, otimizada e eficiente? Então, Legal. eu acho que existe uma oportunidade bem legal agora para as Joia. pessoas olharem para as métricas. Vai lá. Eu quero entrar nisso agora com as conversas, né? Eu acho que essas conversas agora podem nos ajudar nesse sentido. O Leandro Fonseca aqui, ele comentou que para vários sims que a gente fala, a gente tem que falar alguns nãos, né? Quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente está falando não para várias outras coisas aí. E aí, ele está fazendo uma pergunta aqui, já que a gente tocou no assunto da agilidade,
se as métricas ajudam a justificar o valor da agilidade. Eu queria dar uma resposta minha, Márcio, aí você discorda, ou concorda, ou complementa, pode discordar, que a ideia de uma conversa tem que ter opiniões distintas, né? É isso Senão aí, vira absolutamente. um monólogo de opinião só. Eu acho que a agilidade, ela só faz sentido, ela é um meio para você alcançar algo maior, ela só faz sentido se ela está te ajudando a chegar naquele lugar. Quando a gente coloca a agilidade na frente, eu preciso justificar a agilidade, eu acho que ali ela já perdeu o sentido dela. Em métricas, como gestão visual, como ciclo de feedback, eu gosto de falar que elas são agnósticas, né? Você pode usar isso numa gestão tradicional de projeto, no waterfall, você tem métricas em todos os lugares. Então, as métricas, eu acho que elas transcendem um pouco este lugar. De novo, cuidado não colocar agilidade na frente, né? Cuidado para... O meu trabalho aqui é ser ágil. Não, o teu trabalho é trazer algum resultado que pode ser que o ágil sirva como meio para você alcançar nisso, mas o foco tem que estar lá naquele resultado. Não sei se você concorda, discorda, Márcio. Eu acho que esse é um ponto muito importante, essa coisa da justificativa, porque tirando... se a gente tiver um olhar bem pragmático, mudanças, melhorias, elas normalmente requerem investimento. Elas requerem, vamos chamar de projetos de melhoria. Então, puxa, eu estou na cidade aqui, tem o rio ali, aí tem aquele lugar ali que fica sempre engarrafado. Para a gente melhorar o fluxo, você tem que construir uma ponte para cruzar o rio. Puxa, construir a ponte é um processo de melhoria que vai melhorar o fluxo, mas é um investimento. E é muito difícil. Você tem ganhos marginais, normalmente, né, com gestão, mas ganhos significativos, eles envolvem projetos de melhoria. Seja, talvez eu estou com um problema de fluxo porque eu estou com um problema de gestão de dependência com o fornecedor externo, talvez eu tenha que fazer insource disso. Eu tenho que, é um projeto. Ou talvez eu tenha um problema de especialização e que, né, eu tô refém de especialistas de domínio, que eu tenho que democratizar, talvez eu tenha que ter treinamento, ou talvez eu tenha que ter consultoria, ou talvez eu tenha que ter coaching, ou talvez eu tenha que fazer todo um trabalho de matar um conjunto de débito técnico para poder melhorar fluxo, etc. Então, tudo isso requer investimento, e no final, esses investimentos, os seus patrocinadores, eles querem saber se, puxa, a gente fez isso para melhorar, a gente realmente melhorou? Porque você vai precisar do próximo investimento, porque, de novo, aquela questão do encaixe, né, da mudança contínua do ambiente e tudo mais. Então, é muito importante a gente conseguir ir além do feel good, sabe? Além parece que tá mais legal agora, parece que tá um pouco melhor agora, e realmente conseguir dizer, puxa, olha, a gente estava com um problema de infraestrutura, ou a gente estava... imagina que o principal atraso de fluxo ali era na ready to deploy, na coluna que estava pronto para fazer o deploy, por exemplo. E aí, aí as pessoas entraram num processo de como que a gente pode fazer isso? Aí alguém tem uma ideia brilhante. E se a gente automatizasse o processo de deployment? E se a gente fizesse isso, colocasse teste automatizado, que aí rodasse os testes e a gente conseguiria fazer o deploy automático com segurança que não ia... Puxa, parece uma ideia excelente, mas requer investimento, né? Então legal. Aí foi lá, conseguiu o patrocinador, conseguiu o dinheiro, conseguiu as pessoas, aí investiram lá um tempo e fizeram isso. Qual o resultado que a gente teve realmente? Puxa, nosso lead time reduziu agora em 40% por conta dessa iniciativa. E aí, por conta disso, a gente ficou mais previsível, a gente aumentou o volume de entrega de valor e tudo mais. Então, eu acho que a habilidade de medir métricas essenciais de fluxo ao redor do tempo, né? Tipo assim, como que a gente está hoje em relação a 6 meses atrás, ou 3 meses atrás, etc. E ter métricas tangíveis e que você possa ir lá e falar assim, olha, a gente fez isso e agora aqui, nosso lead time está 40% menor, mas se a gente fizer essas outras duas iniciativas aqui, a gente acredita que a gente ainda pode chegar nisso. E aí é o processo onde que talvez a sua expectativa de nível de serviço era 60 dias,
que então você consegue mudar para 45 dias, que então para 30 dias, que então para 15 dias, através desse processo. Mas tudo isso é um processo de melhoria contínua, que requer investimento, que requer justificativa, porque o investimento ele vem na confiança, e a confiança vem do resultado, percebe? Essas coisas estão relacionadas. Então, acho que é muito importante conseguir de forma robusta, de forma inquestionável, provar o resultado do processo de melhoria, sabe? Não agilidade, não provar agilidade, mas provar que se a gente focar em melhoria de processo, a gente pode realmente ter impactos de negócios significativos, relevantes. Legal. A Dani está perguntando aqui, ó, se a gente consegue, através de métricas, saber qual é a próxima coisa eficaz a fazer, além das informações de métricas ligadas à eficiência de processo. Eu acho que a gente tem métricas de negócio, métricas de cultura, métricas de qualidade, métricas de fluxo, a gente tem uma diversidade de métricas. Se a gente olhar para essa diversidade de métricas, sim. Acho que no caso aqui a gente está falando muito, os exemplos do Márcio, no caso da Flowmatic, muitas métricas de fluxo, correto, Márcio? Então, assim, eu acho que eles ajudam, sim, quando a gente está falando de eficiência, né? Em melhorar a eficiência de um processo, elas ajudam bastante. E nesse momento de escassez que a gente está falando, essas justificativas, né, que vão levar à confiança, que vão levar a um outro entendimento, elas estão mais importantes agora, né? Eu acho que você quer continuar sendo relevante no mercado, eu acho que precisa dar esse salto, precisa ter esse olhar, precisa aprender essa linguagem de negócio, eu acho que precisa aprender a levar isso para outro ponto, né? Eu acho que é aí que vai estar a diferença aí nos profissionais dos próximos anos. É mais ou menos isso? Eu gosto de olhar, quando a gente está fazendo um processo de reflexão, eu gosto de olhar assim, conversas do passado, conversas do presente, conversas do futuro, sabe? Então, toda vez que você está olhando os seus dados, eu acho que talvez você está olhando suas métricas, seus dados, e aí talvez você vai olhar os seus dados históricos. O que aconteceu até agora? Então, vamos fazer uma conversa sobre o passado. Como foi o passado? E o que a gente pode extrair disso? O que a gente pode tirar de insights do que aconteceu? Então, você vai olhar, né, a relação do seu lead time com a sua expectativa de nível de serviço para entender o seu nível de adequação. Você vai olhar qual foi a distribuição de demanda que você teve no passado, né, a relação entre demandas de falha, com demandas de valor, com demandas de segurança e etc. Então, você vai tentar entender padrões sistêmicos, você vai tentar entender, dado a forma como o seu processo está estruturado, quais são os padrões sistêmicos, os comportamentos sistêmicos que estão emergindo daquele processo, etc. e tal, de uma forma bem objetiva, porque os números vão te mostrar isso de forma bem objetiva. Vai te mostrar a relação entre a sua demanda e capacidade, quais são as suas principais fontes de atraso, etc. O que vai tentar te dar insights para como que a gente melhora. Isso são conversas do passado. A maioria das organizações, dos times, eles param aí, eles só olham os dados passados. Uhum. As conversas do presente são, puxa, o que está acontecendo agora? Qual o perfil do trabalho que a gente está fazendo exatamente nesse momento? Né? Como que isso alinha com a estratégia do produto, com a estratégia da organização, com o que a gente está se propondo a fazer e tudo mais. Porque nem sempre o que acontece é o que você gostaria, o que você esperaria que acontecesse. Sabe aquela coisa, tipo assim, você faz as suas resoluções do novo ano, né? Não, esse ano eu vou acordar 6 horas, eu vou para academia, eu vou fazer isso, eu vou me alimentar melhor, eu vou cortar carboidrato, aí você faz tudo o que você esperaria, né? A sua intenção. Mas na hora, aí o mundo real vem, te dá um soco na ponta do nariz, e aí você não conseguiu na academia hoje, e aí você puxa não sei o quê. Então, o que acontece nem sempre é o que você planejou. Então, é muito importante ter uma visão do presente, e entender o que está acontecendo agora, para poder te orientar, porque o passado você não pode atuar nele mais, agora o presente você pode atuar nele. Então, ali você vai entender. Por exemplo, se eu olhar por tipo de demanda lá, entender se eu estou com muito bug agora, se eu estou com muito
exatamente. Por exemplo, o time do Leandro tá focando 70% da capacidade dele em habilitadores e débito técnico, por exemplo. Puxa, será que isso é o correto? Agora está alinhado com a estratégia de produto? O Leandro está trabalhando num produto que é Greenfield, que é um produto novo. Então, será que a relação de novas funcionalidades não deveria estar maior, ao invés de habilitadores, débito técnico? Talvez o time do Leandro está over-engineering, sacou? Então, olhar o que está acontecendo agora. E aí a gente vai chegar nas conversas. Se é um produto Greenfield, eu deveria estar querendo colocar o mais rápido possível isso em campo para receber feedback e promover melhoria e não ficar tentando resolver problemas de engenharia que agora não faz isso. Agora talvez não, o Leandro, agora talvez a Dani, por exemplo, a Dani já está trabalhando num legado de 20 anos. E a gente olha para a Dani e a gente vê que, puxa, não tem muita demanda de risk and compliance, não tem muitos habilitadores de débito técnicos, não sei o quê. Será que eles estão negligenciando isso? Será que essa distribuição, o foco do trabalho está certo? Enfim, é muito importante saber isso. E também, quando a gente começa a olhar o trabalho presente, é muito importante olhar a idade do WIP, né? Porque a gente fala muito de lead time, mas lead time é um indicador passado, de desempenho, que passou, né? Mas quando a gente começa a olhar o indicador presente e a gente começa a comparar, puxa, eu tenho essa nova funcionalidade, que a expectativa de um nível de serviço adequado seria que eu conseguiria entregar isso entre o ponto de compromisso e o ponto de saída em até 14 dias, por exemplo, e eu já estou com 9 dias. Então, eu estou chegando próximo àquela expectativa. O que eu vou fazer para que, sabe? Então, os times terem esse sistema de feedback para entender, né, o que está acontecendo dentro do meu sistema atual e, com isso, me orientar a gestão da entrada de fluxo, o quanto que eu permito que mais fluxo entre ou não, para eu estar sempre com o sistema em estado de fluxo e tudo. Então, a relação entre o EPH com o service level, a relação do EPH com o lead time, que vai te mostrar um pouco se você está com débito de fluxo ou não. Então, antigamente, a gente estava concluindo itens desse tipo de demanda em até 15 dias, 85% das vezes, e agora está demorando, sei lá, 45 dias, o EPH 45 dias. Então, nosso sistema está deteriorando num fator de 300%. Então, o seu sistema atual, ele está degradando, mas se você olhar só lead time, você não percebe isso, porque quando o sistema no estado de urgência, você começa a aumentar o nível de expedite, então poucas coisas vão sair de forma rápida, mas o seu sistema como um todo, ele vai continuar deteriorando. Então, é muito importante olhar isso. Legal. Futuro, conversa do futuro. Conversa do futuro. Aí é onde que é importante a gente... Aí eu acho que, voltando para, né, Dani, a pergunta a gente consegue melhorar eficácia através de métricas? Aí eu acho que talvez a palavra não seja métricas, mas a gente consegue ter através dos dados, porque se eu pensar em métrica, né, não, talvez métrica não vai me ajudar diretamente, mas se eu entender qual o perfil do trabalho que está vindo, minha câmera travou? Travou, destravou agora. Se eu entender qual o perfil do trabalho que está vindo, talvez eu consiga entender se isso está adequado com a estratégia do produto ou não. Então, aí é nesse ponto que aumenta a eficácia, porque é nesse ponto que a gente consegue questionar: esse é o pool de opções real? Esse é o pool de opções correto, adequado para esse contexto local? O que significa contexto local? Para o produto que a gente está desenvolvendo, com a capacidade que a gente está desenvolvendo, nesse ponto do tempo que a gente está desenvolvendo. Então, quem são as pessoas disponíveis, quais são os skills e capacidades disponíveis, o que está acontecendo na indústria, o que está acontecendo nos meus competidores, o que está acontecendo na minha organização, o que está acontecendo na estratégia do produto. Então, todo esse contexto local, ele vai informar quais são as próximas coisas certas a fazerem. Mas é preciso claridade no que está vindo. Então, uma coisa que é muito importante, que eu acho que é um pouco negligenciado hoje, que pode melhorar bastante, é a diferenciação de backlog para inventário. Eu não sei se esse talvez seja a melhor forma de traduzir, mas imagina que o seu backlog é o tudão, né? É a sua lista de tudo possível, todas as ideias. Legal. Mas em algum momento do seu fluxo,
aqueles trabalhos, aquelas demandas, aquelas requisições, aquelas ideias, elas têm que ser consideradas opções. E aí, não só opções, elas têm que ser consideradas opções reais. Porque aí é que a gente volta para a questão da eficácia de novo. O que gera eficácia? A eficácia ela é gerada através da seleção contextual, porque a gente não pode ter eficácia a priori, né? A gente não pode hoje determinar que a coisa certa a ser feita é isso no plano do tempo e que em março eu deveria estar fazendo essa coisa nesse dia com essa... A gente não pode fazer isso, né? Então, a eficácia, ela é contextual e temporal, né? Então, a eficácia, o que é certo agora, nesse momento, com o contexto local que eu tenho. Então, aumento de eficácia passa por seleção, né? E seleção, para eu selecionar, eu tenho que ter opções, né? Então, eu seleciono de um pool de opções, né? Mas para minha seleção ser correta, esse pool de opções ele precisa estar adequado, né? E também para aumentar a eficiência da eficácia, vamos dizer assim, né? Para a eficiência no qual eu seleciono a coisa correta, eu tenho que ter esse pool de opções organizado, higienizado e tudo mais. Então, ter uma identificação clara dentro do seu fluxo, em qual momento, em qual estado do seu fluxo que você tem as suas opções reais. Vamos supor, selecionado. Cada quadro, cada time, cada processo vai ter um nome dessa coluna, mas em algum momento do seu fluxo, qual o seu pool de opções, ou quais são as opções reais, ou qual que é o seu selecionado, ou o que for, porque o seu processo de replanejamento, de replenishment, ele vai analisar desse fluxo. Então, quando você está olhando as suas conversas do futuro, a gente está olhando qual é o meu pool de opções agora, né? Qual o tamanho do meu pool de opções? Primeiro, eu tenho um pool de opções que é grande o suficiente para eu não deixar o meu sistema de entrega faminto, né? Starving, né? E eu tenho um pool de opções que não é grande suficiente para me gerar desperdício e para me gerar demandas secundárias, porque quando você tem um inventário muito grande, você começa a ter demandas secundárias, né? Você precisa começar a priorizar, você precisa dar feedback, você precisa decompor, você precisa quebrar, você precisa... Enfim, tem um volume muito grande de demandas secundárias que vem de um inventário grande. Então, talvez você entender que, puxa, eu tenho, sei lá, 100 itens no meu inventário e que isso é suficiente para alimentar o meu sistema de entrega por 4 semanas. Essa é uma informação legal. Então, se você estiver rodando um processo de uma PI Planning, por exemplo, né, um Product Increment no Safe de 12 semanas, você tem 4 semanas de inventário, você tem um problema, você não vai conseguir alimentar a sua próxima cadência de entrega. Mas se você estiver rodando sprints de 2 semanas, talvez você consiga alimentar 2 sprints. É suficiente ou não? A resposta é contextual. Mas talvez se você estiver rodando fluxo com replanejamento contextual e sob demanda, talvez seja um nível de estoque adequado ali, de inventário adequado. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que é importante ter uma reflexão grande. Qual o seu ponto de entrada do fluxo, em qual momento... Não olha para o seu backlog, olha para o seu pool de opções. Você pode ter 1000 itens no seu backlog, mas você quer estar sempre olhando para um pool de opções reais ali. As coisas que realmente a gente está considerando agora, pelo que está acontecendo no produto, pelo que está acontecendo, enfim. Então, essa é uma forma de aumentar a eficácia, eu acho, Dani. E aí, outras coisas... Tem a ver com a adaptação, né? Que você conseguir se adaptar ao momento que você está, às necessidades que você está vivendo ali, para atender melhor ali a demanda que você tem do cliente, do mercado naquele momento ali, né? Exatamente. Aí outras reflexões tem a ver com o shaping da demanda, que é tipo assim, se você está entendendo que a sua demanda é 4, 5, 10 vezes maior que sua capacidade, e aquela demanda tem valor, então talvez se você tiver condição de expandir capacidade para poder suprir aquela demanda, talvez isso seja uma coisa boa a ser feita. Mas se você não tiver, talvez você tenha que restringir demanda, né? Para que você consiga sempre... O segredo de um sistema de fluxo é sempre balancear capacidade e demanda, entrada e saída de fluxo, né? Então, ou você aumenta a capacidade ou você restringe demanda. Então, é importante ter isso. E talvez, até às vezes,
entender o perfil da demanda para que você consiga ter desenho da capacidade de forma a poder suprir. Talvez você vai ter um tipo de demanda específico que você vai ter que ter capacidade reservada para um tipo de demanda específico. Talvez você vai entender que você tem que fazer um sistema de reserva, de provisionamento com outros times e usar tipo, outras classes de serviços, tipo, garantido, reservado, stand-by. Então, eu tenho esse time aqui que vai depender daquele outro time em 2 semanas. E isso você consegue ver através das conversas do futuro, né? O que está vindo e quando que eu vou precisar de ter outros, né? Que outras pessoas, outros times, outros especialistas, outras pontos da sua velha stream interagindo para que você consiga entregar valor no tempo que você espera que aquele valor seja entregue. Uhum. Então, como que você reserva a capacidade nesses times e tudo mais? Então, tem todo um conjunto de conversas dentro para outra coisa, para aumentar a eficácia. Quando a gente está olhando o seu inventário, quais dessas demandas são refutáveis e quais não são refutáveis? Então, essa é uma conversa significativa. As pessoas, a maioria dos times hoje, elas entendem demandas como irrefutáveis, como padrão. Todas as demandas são irrefutáveis. Então, você está falando ali do preparado para ser executado, né? Tipo assim, você me pediu alguma coisa, Leandro. Eu posso dizer não para você? Ou eu posso refutar a sua demanda? Eu posso falar assim, obrigado, Leandro, pelo seu pedido, mas eu não vou atender, a gente não vai fazer isso, ou a gente não vai fazer isso agora. Então, ou não, puxa, o Leandro pediu, se o Leandro pediu, eu tenho que fazer. Então, é só uma questão de quando eu vou fazer. Então, quais tipos de demandas são postergáveis ou não? Se o Leandro pediu, eu tenho que parar agora e fazer agora, ou se o Leandro pediu, eu posso fazer agora, posso fazer depois, ou posso não fazer at all. Então, essas conversas do futuro, para a gente entender qual que é a demanda, como que a gente trata a demanda, como que a gente trata a classe de serviço, essas coisas, são conversas que vão aumentar tanto a eficácia quanto a eficiência. Então, eu gosto desse framework, vamos dizer assim, tipo, dessa estrutura, desse modelo mental de olhar o que aconteceu no passado, olhar o que aconteceu no presente, olhar o que está acontecendo no presente e olhar o que está vindo no futuro, né? Conversas diferentes, perguntas diferentes, insights diferentes vão surgir desses 3 blocos. E outra coisa, então, a gente olha, né, de trás para frente e também de cima para baixo. Então, você vai olhar de uma maneira geral, né, high level, o que eu posso entender aqui do meu passado, do meu presente e do meu futuro, e aí você vai entrando, você vai, né, fazendo o deep dive, o drill down ali, até onde que talvez você vai chegar nos itens, né? Então, puxa, o perfil do trabalho não parece estar adequado, por exemplo. Tem muita demanda de habilitadores, por exemplo, né? Spikes ou sei lá, habilitadores técnicos. Não, isso não parece. O que está ali? Então, esse foi a primeira, né, o número grande que você teve a provocação, e aí você pergunta, puxa, o que está aí? Aí a gente vai, talvez, descer, e aí a gente vai descendo até talvez a gente chegar nos itens. Agora eu entendo. Então, isso aqui a gente não vai fazer agora, isso aqui a gente vai fazer. E então, né, passado, presente e futuro, e a gente vai de, né, high level, né, de forma geral, até a gente chegar talvez no item individual, né, quais são realmente os itens, qual foi aquele item que demorou 600 dias, qual é esse item agora que está 300% estourado da relação do EPH para a expectativa de nível de serviço, quais são os itens que estão naquela categoria de demanda para aquele time, para aquele produto, ou o que for. Então, né, do alto nível para o baixo nível, do passado para o futuro. Normalmente é essa estruturação que normalmente eu conduzo nas conversas. E aí vai ter uma série de coisas. E talvez o foco também. Né? Talvez o seu foco na análise seja um foco mais de governança. Talvez o seu foco na análise seja um foco mais de reporting, né? Ou talvez o seu foco é um foco mais de melhoria contínua. Então, dependendo da lente que você usa naquela conversa, naquela análise, provocações diferentes vão vir. Então, é importante ter isso também, né? Qual é a lente que você está usando para poder olhar, para ter aquela conversa, governança,
reporting e melhoria contínua é os mais comuns que eu vejo acontecer, porque isso é o viés, né? Porque dependendo do viés que você coloca, da lente, do olhar que você tem, a conversa vai para um lado ou vai para o outro. Uhum. Vão trazer insights diferentes ali, né? Quando eu olho no Flomática, quando eu entro no Flomática ali, no cantinho de cima aqui, você pode trocar eu vou chamar de abas, tá? Você pode trocar de visões ali, né? Tem 3 opções. Do lado de cá, primeiro item eu chego nessas 3, e aqui eu venho para o Obeya, que é a ideia da sala grande ali, a ideia da sala de guerra, vem do Lean, né? Vem lá do japonês, a ideia do Obeya. O Obeya permite, no caso da Flomática, que eu consiga consolidar informações com outras visões também, né? Aí eu acho que quando você está falando eu estou tentando trazer exemplos aí, quando você está falando de governança, por exemplo, se eu estou usando o Obeya ali, eu vou conseguir agrupar aquilo em cima de um projeto, ou em cima de um produto, ou em cima de um cliente ali. Então, eu tenho várias demandas acontecendo em times diferentes, para o mesmo cliente ou para o mesmo produto, eu consigo criar visões que vão me dar um dashboard ali, que vai me permitir uma conversa significativa ali com a diretoria, com o cliente, com quem for. Ali eu estou falando de governança, é isso? Imagina, o que governança, no final das contas, quer dizer, né? A governança quer dizer você garantir ou verificar que o que está acontecendo é o que foi proposto acontecer. Isso é a governança, né? E que se não for, você, né, se não tiver acontecendo o que foi proposto, tem 2 coisas que podem estar erradas, né? Ou a expectativa ou a execução. Uhum. Então, essa é a questão da governança. Então, e para isso se aplica em várias coisas, né? Então, você pode olhar tanto no contexto de fluxo, né? Puxa, eu espero que o time do Leandro, ou a value stream do produto A, ou do serviço B, o que for, eles têm um nível de serviço adequado. E aí eu olho que o Leandro, aquela value stream, ela está, sei lá, com um nível de serviço de, sei lá, 40% ou 50%. E isso não parece adequado. Então, nesse momento, é uma conversa de governança, onde que eu, como uma entidade de governança, eu estou olhando, Leandro, essa value stream ela não está performando de forma adequada, né? O que a gente precisa fazer para melhorar esse processo e tudo. Então, esse é um olhar de governança. E aí, isso pode ser sobre um olhar de fluxo, né? Que aí a gente está vendo a questão de previsibilidade, de tempo de resposta, e tudo isso é uma governança com olhar de fluxo. Mas eu também posso ter uma governança sobre o olhar de projeto, né? Então, eu tenho uma iniciativa que tem essas dependências, que tem uma expectativa de lançamento nessas datas, de release nessas datas. A gente está caminhando para isso acontecer, para não acontecer, então tem um pouco de gestão de risco e tal. Então, eu posso ter governança tanto num contexto de projeto. O que significa uma iniciativa, um projeto? Significa que você está restrito por tempo, você tem uma data de início e fim, e está restrito por escopo, né? Então, você espera alcançar uma coisa determinada dentro de um período determinado. Então, existe uma governança para isso, né? Isso nunca vai deixar de existir, né? Essa coisa da questão de fluxo, de agilidade, tudo isso traz um olhar diferente, mas a questão de agrupar coisas, né, objetivos em períodos de tempo, isso nunca vai deixar de existir. Então, por isso que você tem que olhar as 2 coisas, né? Então, eu tenho a minha visão de processo, de eficiência de processo, que imagina, eu tenho uma capacidade produtiva, eu tenho pessoas trabalhando juntos interagindo para fazer coisas acontecerem. Então, essa máquina, essa engrenagem, esse sistema vivo, ele está funcionando de forma adequada? Então, esse é um olhar. O outro olhar é as coisas que passam por esse sistema, né? O lançamento do novo produto, a nova campanha de marketing, a extensão de um outro, né, de um produto para competir com, enfim. Então, eu trago esse olhar de governança sobre essas coisas diferentes. Então, a primeira pergunta é a identificação de uma não conformidade, né? O sistema não está, né, respondendo de forma adequada, ou aquele projeto não está caminhando
para um caminho de sucesso que a gente esperava. Aí o segundo olhar é o olhar de relatório, de reporting, de atualização, me faça saber, né? Me dê visibilidade. Esse é o segundo olhar da métrica, né? Porque como é um sistema vivo, essas coisas estão mudando o tempo todo. Né? Então, é muito comum, a gente ouve as reclamações o tempo todo, que é, eu perdi visibilidade, eu não entendo mais o que está acontecendo, é uma surpresa. Então, os dados, eles também vêm, né, com esse propósito de alimentar, de dar visibilidade, de dar ciência. Então, esse é um segundo propósito, né, que é, puxa, me deixe saber. E aí é onde que a gente precisa, a partir do momento que eu sei, você pode me deixar saber coisas cruas, né, dados, ou você pode me dar informações, ou você pode me dar inteligência, né? Então, aí é onde que, no processo de relatório e tudo, é onde que a gente, quanto mais ferramentas subirem o nível, né, na pirâmide lá de Akoff, né, de dado para informação, para sabedoria, né, quanto mais coisas conectadas, contextuais e locais me entregar, ao invés de eu te dizer que o throughput foi 47, esse é um dado, né? Ah, mas se a relação disso com a sua média histórica, com o que está acontecendo, se isso é bom, se isso é ruim, se está tendendo para cima, para baixo, tem várias camadas de significado que eu posso adicionar em cada coisa. Ah, ao invés de dizer que o seu lead time é 37 dias, eu vou te dizer que você está respondendo a expectativa 48% das vezes. Se a gente tiver forecast probabilístico contínuo, né? Então, um novo trabalho concluiu, roda o forecast. Um novo trabalho foi criado, roda o forecast. Então, quando eu estou ganhando ciência do que está acontecendo num grupo, em escala, num grupo de times, e aí os dados estão lá, e também a análise dos dados estão lá para mim, né? A análise inicial, a pré-análise dos dados. E aí a ciência, né? A consciência está vindo e dizendo: olha, você tem 68% de chance de alcançar o que você está esperando, dentro do período que você está esperando. Puxa, 68% eu não estou confortável com esse forecast. Então, o que isso significa? Significa que você está esperando concluir 80 itens até a data que você está esperando, mas com, sei lá, 85% de confiança você consegue concluir, sei lá, 60 itens, e com 98% de confiança você consegue concluir 45 itens. Puxa, se isso for o que vai, se isso se materializar, dentre os 80, quais são os 45 mais importantes? Uhum. Sabe, como é que se torna acionável? Porque agora eu estou focando em priorizar, se realmente eu só entregar 45 de 80, que os 45 mais importantes sejam entregues. Então, né, você percebe? Então, a questão de informar, de dar visibilidade, os dados servem esse propósito de manter as pessoas alinhadas na mesma página e com a informação. E aí o terceiro propósito que a gente disse é: puxa, se a gente entendeu que o nosso nível de serviço não é adequado, como que a gente vai descobrir os pontos de melhoria e como que a gente vai refletir se os pequenos ajustes que a gente está fazendo estão, na verdade, surtindo efeito. Então, esse é o terceiro propósito. Eu acho que métricas servem bem. Então, governar, entender se o que está acontecendo é o que era esperado, tanto em termos de processo, quanto em termos de entregas, de outcomes e tudo. O segundo, de dar ciência, de informar, e o terceiro, de identificar pontos de melhoria e identificar se o que a gente está fazendo, na verdade, está surtindo efeito. Então, todos esses vieses, eles vão te trazer conversas diferentes e que tem condições, na hora que você coloca numa reunião executiva, por exemplo, que a gente fala, puxa, tem 68% que a gente vai alcançar essa coisa que é super estratégica, conversas profundas vão sair dali, que vão sair com talvez realinhamento de expectativa, talvez realinhamento de execução, sabe? Então, é muito importante, na hora que eu falo que, na verdade, o sistema daquela cadeia de valor ali, que é tão estratégico para a organização, só tem um nível de adequação de 40%, e a gente vai... Por que você está me dizendo isso? Por que 40%? Como que... Aí a gente vai entendendo, e descendo, mas de forma
de forma democrática, de forma acessível, onde que todas as pessoas estão entendendo o que a gente está conversando, não de uma forma geek, de uma forma, sabe, exclusiva e tudo, exclusiva, né, que exclui outros da conversa. O papo com termos da bolinha ali. Exatamente. Então, quando a gente vai conversando em termos de negócio e tudo, isso é inevitável que conversas significativas e profundas e transformadoras, que fure a camada superficial e tudo mais, aconteçam. Deixa eu pegar esse ponto aí. Você trouxe uma coisa legal. Porque uma pergunta que eu ouço sempre é: como é que eu falo disso com a diretoria? Como é que eu falo disso com os executivos? Como é que eu levo esse conhecimento para de negócio? Acho que a partir do momento que a conversa, que as métricas estão disponíveis ali numa linguagem que é comum, já facilita muito isso, né? Outra coisa que você falou aí é deixar de usar termos que são muito da bolinha que você está ali, né? Tentar até traduzir muitas vezes a conversa para o termo local ali, usar as expressões locais. A Daniela, onde a Daniela trabalha ali, as urgências são chamadas de onça, né? Você tem que entrar lá e falar de onça, né? Você tem que trazer para essa linguagem local realmente. O que mais a gente pode fazer, Márcio? Até uma pergunta da Daniela aqui, como é que eu sensibilizo com tudo isso que você falou ainda, assim, o que eu posso fazer para sensibilizar a área de negócio a entender isso? Eu tenho para mim que no chão de fábrica, dentro da indústria, essa conversa ela já é mais... Quando o cara faz ali o planejamento da linha de montagem, quando ele faz o planejamento por ano, vou ter mais turno, não vou ter turno, quanto que isso afeta, quanto que a equipe de venda pode vender ou não. Eu acho que existe uma maturidade no chão de fábrica. Eu já vi algumas conversas meio maduras. Quando a gente está falando de desenvolvimento de software, quando a gente está falando de serviço, eu tenho a sensação que a gente está ganhando ainda essa maturidade. Talvez seja a visão minha aqui no Brasil, sei lá, o americano é mais pragmático, talvez eles tenham essa conversa de uma maneira mais fácil. Como é que você vê isso? Como é que eu habilito isso, essas conversas? Como é que eu uso tudo isso que você falou de capacidade para sensibilizar os executivos da empresa que eu estou? Eu vi uma métrica, me foge a origem, mas foi uma pesquisa que foi feita, eu vi essa métrica essa semana, me foge agora onde é que foi, dizendo que eles fizeram uma pesquisa com vários gestores e foram olhar capacidade e demanda, e a percepção que eles tiveram é que normalmente os executivos têm uma percepção que os times são capazes de entregar 10 vezes mais do que eles podem entregar. Eu acho que isso é a origem de muita conversa dessa de mais capacidade do que demanda e coisa e tal. Como é que você habilita? Como é que você tem feito no dia a dia? Que experiências bacanas você já viu? De como é que eu levo isso tudo para cima, para ter uma conversa que realmente traga resultado, né? Para um negócio que seja efetivamente significativo. Acho que a primeira coisa é você ter informação, né? Porque o tempo... Informação confiável, né? Exatamente, porque o tempo dessas pessoas, né? Tá todo mundo bastante engajado nas suas missões individuais e tal, e, de novo, a gente vai para aquela coisa da seleção natural, do foco, né? Então, qualquer coisa que não me ajuda me atrapalha, né? Então, se você não tiver algo relevante e contextual para abordar, você não vai conseguir atenção. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio, eu acho que é ter a informação de forma significativa, que não traz ruído, que não está em jargão, não está número, dados, você traz insights, né? Então você traz aquela reflexão já num alto nível, né? Para provocar conversas. Tem uma pausa, deixa eu dar um exemplo. Eu não vou apresentar um CFD, eu vou levar lá um número mais mastigado. Exatamente. Eu tenho um estoque que, para eu terminar, para eu conseguir consumir esse estoque de coisas que estão no backlog lá, eu vou demorar 3 meses, né? Tem um estoque gigante de coisas ali que eu vou demorar 6 meses para consumir, né? Acho que é uma informação mais mastigada. Então, tipo assim, hoje as pessoas ainda gastam muito tempo tentando alcançar isso, né? Tentando ter o número, tentando ter a métrica, tentando... Então, talvez o primeiro passo que, cara, tem bastante complexidade por trás. Parece simples, na hora que você... vou criar minha planilha ali,
aquele primeiro platô, você alcança muito rápido aquele primeiro platô, mas aquele primeiro platô é quase que, ele não te dá muito, não é acionável, ele te dá um monte de número que te distrai até, entendeu? Então, aí para você chegar num segundo nível, aí é uma curva de esforço muito grande para ter integridade de dados, para remover ruído, para normalizar, para fazer ser significativo no contexto local, etc. E tal. Então, tipo assim, no momento que você pode parar de gastar energia com isso e para um negócio que é plug and play, que você vai te dar números, e aí você vai focar a sua energia em análise, talvez esse seja o primeiro ponto. Então, ter a informação que seja confiável e que seja acessível, que seja disponível. Aí é onde que as conversas começam a acontecer. E a outra é a cadência de reflexão, né? Então, é importante estruturar isso dentro de uma cadência de reflexão. Talvez já exista uma cadência de reflexão, seja no board meeting, seja no quarterly planning review, talvez em alguns momentos já existem cadências de reflexão. Então, como é que a gente injeta algumas análises, algumas coisas dentro de uma cadência de reflexão que vão começar a provocar as respostas? E se o que você injetar ali for relevante, a demanda para mais daquilo vai naturalmente acontecer, né? Outra coisa, provoca líderes pessoas que têm capacidade de fazer atuação sistêmica, provoca elas com os dados. Puxa, eu observei essas 3 coisas aqui e eu gostaria de conversar sobre. Dificilmente você não vai conseguir atenção, sabe? Muito dificilmente você não vai conseguir atenção. Eu tenho um caso de 2015 que eu estava dando consultoria numa organização e a eficiência de fluxo lá era 11%. E aí, eu no café e tudo, eu encontrei com o CIO e falei assim com ele: você sabia que 89% de todo o tempo, de todo o trabalho que está acontecendo naquela área, na verdade, o trabalho está só em filas, ninguém está atuando naquele trabalho? Foi uma conversa de corredor, assim, sabe? E aí ele falou assim, não, isso que você está falando não pode ser verdade. Ele questionou. Aí eu falei assim, adoraria pegar 5 minutos do seu tempo para te mostrar um pouco sobre isso. E na hora que eu mostrei para ele os dados, ele falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Então, sabe, a forma com que você introduz uma provocação, talvez você tenha um sistema que não tem uma cadência de reflexão, e talvez você vai ter que provocar essa coisa para emergir, né? Você está dando pequenos choques ali para ver se aquela coisa acorda. Mas também quando você, né, de forma final, você quer que isso seja uma coisa contínua e acessível, onde que essas pessoas tenham condições por elas mesmas de entender o que está acontecendo, sem que ninguém tenha que contar, traduzir, etc. Não sei se eu respondi, Dani, mas são ideias aleatórias, assim, que como que essa coisa pode ser introduzida, mas o importante é ter o dado, aumentar o nível, fazer com que seja contínuo e acessível. Não manda um relatório cheio de gráfico, cheio de coisa, e espere que a pessoa analise tudo, porque a pessoa ela não está preparada para analisar, e ela não gosta, normalmente, de ficar vulnerável daquele tamanho numa posição de liderança em frente de um grupo, numa posição de que eu não consigo compreender o que essas coisas. Então, elas vão se dar um passo atrás e tudo. Mas se você torna acessível, traduz em linguagem de negócio e tudo, e principalmente coloca frame a conversa no momento de decisões e oportunidades e trade-offs e tudo, aí é onde que eles vão, não tem como não engajar, principalmente se for relevante ao contexto local, que for ajudar eles a alcançarem melhor o que eles estão buscando e tudo mais. Legal. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso. Essa conversa no corredor habilitou uma conversa maior, né? E essa conversa maior te permitiu mostrar outras métricas para ele, né?
e dali até, né, poxa, ó, a gente tem 10% de eficiência de fluxo só, 90% do tempo está parado em fila. Ah, peraí, deixa eu ver isso com você. Ele foi lá ver, criou um novo nível de consciência na cabeça dele. Aí, Exatamente. de repente, daí você consegue trazer outras métricas e trazer até uma sugestão e, nesse momento, criar a cadência, né? Ó, e se a gente olhasse para isso uma vez por mês para ver o resultado das ações que a gente está tomando? Então, você vai criando dentro daí, você vai hackeando o sistema para chegar nesse lugar, né? Ou então, puxa, você sabia que hoje só 7% de tudo que é produzido pode ser classificado como demanda de valor, que vai gerar valor para o negócio? Puxa, 7% significa o quê? Uau, significa que 93% são demandas de falha ou overhead, coisas que seu cliente não pagaria por isso e que não gera valor direto para o negócio, mas que você tem que fazer para operar o negócio. Puxa, será que esse número está certo? Será que, sabe, você sabia que nos últimos 6 meses a gente praticamente não focou em nenhuma demanda de risk and compliance? Você percebe, assim, na hora que você sabia que aquela value stream ali é inacreditável, os caras têm, sei lá, 600% mais demanda que capacidade de execução. Sabia que 40% de todo o lead time daquele grupo ali tá nesse processo aqui, que se a gente melhorasse só esse processo aqui, esse pedacinho aqui, a gente poderia reduzir lead time em 40% em uma ação, em uma iniciativa. Então tem Vou brincar contigo aqui, não é lead time, né? É o tempo de entrega, né? Exatamente. Então... É isso aí, maravilhoso. Legal. Show. Tem 2 perguntas aqui, deixa eu fazer as perguntas para você aqui, ó. Então, a Alexandra está perguntando aqui, ó. Mas então, por que em alguns cenários fazemos API Planning, sendo que quando vemos que não será possível entregar o combinado, vira um caso da área de negócio? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Alexandra. Você quer abrir o microfone e perguntar para a gente aqui? Oi, boa noite. Então, a gente tem algumas empresas que tem o SAFe, né? E o SAFe a gente faz API Planning e fica aquela loucura lá, 2 dias internado numa sala. Mesmo sabendo que é uma projeção, né? A gente já consegue ter ali uma visão do andamento da sprint, o engajamento do time, a confiança de entrega. Então, né, eu estou passando por um cenário agora, estou até fazendo replanejamento aqui. Só que quando a gente percebe que não vai ser possível entregar, porque durante a API Planning não foi visto questões técnicas, né, débito técnicos, eu escrevi caso, mas é caos, né, vira um caos dentro da empresa. Então, assim, a gente está falando de as métricas, né? Tudo tem embasamento, a gente espera 3 ciclos ali para fazer, mas alguma coisa no meio do processo se perde, porque a gente não tem, ou o time não tem totalmente a maturidade que precisa para poder ter aquele tempo de fazer ali, olhar a atividade, entender e buscar os recursos para poder entregar, ou a gente está, né, no Brasil, né, a gente tem essa mania de quando for começar a codar, eu descubro o que eu tenho que fazer, né? Então, como que a gente sai do outro lado, né? Como que a gente engaja o time para que eles tenham esse foco e levantem a mão, né? Encorajar o time a falar, olha, o planejamento não está previsto back-end, front-end, back-end, arquitetura, infraestrutura, e a gente está fazendo high level aqui para vocês terem planejamento, porque no fim a gente não entrega, né? Me lembrou a coisa do fazejando. Você já ouviu que é a mistura de planejando e fazendo, né? É o fazejando, né? Me lembrou um pouco isso. Me lembrou uma fala do Márcio aqui também, que você trouxe, Márcio, que é a coisa do dizer não, né? Não está pronto para pensar, a gente não está pronto para assumir essa demanda. E eu acho que tem a coisa que o Márcio trouxe aqui, que foi um pouco a ideia de você constantemente estar olhando para aquilo, né? E recalculando aquilo e comunicando o novo status daquilo, né? Você está fazendo forecasting constantemente ali. Opa, teve uma mudança, deixa eu comunicar isso daqui, deixa eu levar isso para frente, e aí junto do negócio entender se não tem coisa ali que você vai ter que cortar de escopo ali para entregar dentro daquele prazo. Fui bem, Márcio, aprendi bastante aqui hoje. Tem mais... Sempre, Leandro, sempre, você é o cara. Eu acho que, Alexandre, é um sistema complexo que esse problema não é um problema da sua organização, não é um problema do Brasil, é um problema da natureza do trabalho que a gente está. E aí, puxa, SAFe
é uma outra categoria de problema, mas que a gente não vai abrir aqui, mas dado que você está fazendo, né, planejamento em grande lote, né, que é o que você está fazendo, um planejamento a organização está fazendo um planejamento de 3 meses, a única coisa que pode te ajudar é a compreensão de que é assim mesmo, né, você não tem visibilidade a priori de tudo que está acontecendo, quando você está num processo de planejamento, tem que ter essa consciência, e visibilidade contínua, né? Então, sabe aquela coisa você vai dirigir para um lugar e aí você tem o seu Google Maps, né? O seu Waze, ou o que for. Então, o que está acontecendo ali? Ele está te dando visibilidade contínua. Na hora que você coloca lá, saindo de casa, eu quero ir do ponto A ao ponto B, ele vai te falar assim, olha, a expectativa é que você chegue no ponto B tal hora. Mas no meio do caminho apareceu um tráfego. Aí, é tráfego, né, que fala, né? É um engarrafamento. Aí ele vai falar assim, puxa, agora você é esperado ficar nesse tráfego aqui por 10 minutos, nesse engarrafamento por 10 minutos. A sua nova expectativa de serviço, a sua nova expectativa de chegada é tal hora. Então, esse é o processo de reflexão contínua. E aí, na hora que você viu isso, o trânsito engarrafou, não sei o quê, porque é um sistema complexo, da mesma forma que o sistema de produção, é um sistema complexo. Tráfego, trânsito, são muito similares. São 2 sistemas que você pode tirar muitos insights, fazer muitas analogias, porque é a mesma natureza. Então, aí talvez você vai ter que pegar a mão no telefone e ligar para a pessoa, olha, eu estava esperando chegar a tal hora, vou atrasar 10 minutos, 15 minutos, etc. Mas se você não tivesse aquela visibilidade, você estaria voando cego. Então, nessa situação, a única coisa que ajuda é reflexão, visibilidade, alta visibilidade e reflexão contínua. Então, tipo, se você tem um mecanismo porque se o seu forecast é manual, e aí é um processo que é complicado, você não pode parar, você falou, todo mundo internado na sala por 2 dias, você não consegue fazer isso toda hora que você precisa refletir o plano, né? Então, descobriu um monte de trabalho não planejado aqui, débil técnico, ou que tem que ser feito antes daquilo, vamos chamar todo mundo para a sala de novo. Não funciona, não tem jeito, né? Então, mas se o seu processo for automatizado, onde que isso roda em milissegundos, aí talvez seja diferente. Então, se você puder fazer IC análises, né? Então, falar assim, olha, tá aqui o meu plano, o que a gente espera atingir. Né, o seu nível de confiança é só uma esperança, né? Quando você fala, o nível de confiança é alto, isso é só esperança. E o ser humano, né, um dos viés que a gente tem sempre é da positividade, de a gente esperar que a gente pode fazer mais do que a gente pode, etc. Tal. Então, é cheio de vieses, né? Então, você tem uma conversa enviesada com baixa informação, né, informação disponível naquele processo de planejamento. Então, se você conseguir rodar cenários, olha, eu sei que o meu backlog aqui vai expandir ainda. Sabe, o meu backlog tá, a maior parte dele já foi expandido. O meu backlog não foi expandido, ele vai expandir ainda. Então o seu algoritmo de forecasting ele vai considerar a expansão do trabalho dentro no tempo. O foco do time 1, 2 ou 3 ou 4 aumenta ou diminui de acordo com o que está acontecendo. A performance na capacidade de entrega dos times, né? Talvez saiu gente, talvez entrou gente e tudo, essa coisa aumenta e diminui dinamicamente também. Então, se você puder refletir essas variáveis sistêmicas dentro de um processo de forecast contínuo, onde que acabou, hoje é o dia 2 da PI Planning, e está dizendo que a confiança de entrega é só 40%. Você vai sair da sala com essa confiança? É uma aposta que você tem mais chance de perder do que de ganhar, né? Então, talvez essa é a primeira coisa, porque a gente não tem essa visão num processo de PI Planning. A gente só tem a esperança. Qual é a confiança? A confiança não diz nada, ela diz só a esperança, mas o que os dados estão dizendo? Porque quando você está num PI Planning, você sabe exatamente o que você pode, o que você está almejando alcançar, quais são os seus goals, você sabe qual o trabalho, ou de forma macro ou detalhada, mas você sabe qual o trabalho que tem que ser feito para que você alcance o que você está esperando alcançar, e quais são os times e indivíduos envolvidos naquilo. Então, você sabe qual que é a taxa de entrega, você sabe tudo que os dados sabem isso, né?
Então, a gente pode rodar esse forecast probabilístico, né? Então, a gente está partindo do mindset determinístico para um mindset probabilístico, né? Então, a conversa sempre é sobre probabilidades, né? Então, qual a probabilidade de eu entregar o que eu estou esperando entregar na data, no período que eu estou esperando entregar? Só que essa coisa ela vai variar a cada minuto. Um time fechou um trabalho, variou. O time 3 percebeu que para eles entregarem aquela API, eles vão ter que fazer essa outra coisa aqui que não estava previsto. Então, eles vão criar os cartões lá e então o escopo vai expandir. Puxa, tem mais escopo, o forecast variou. Então, se você tiver essa visibilidade contínua, onde que tudo que muda é igual o seu Google Maps, o seu Waze, vai te falar assim, olha, agora o novo forecast é para 3 de fevereiro, com 85% de confiança. Não, agora é para 15 de fevereiro. Não, agora é para 3 de março. Não, percebe? Isso vai te dar a condição de reagir para aquilo no menor tempo possível, né? Assim que você descobriu, né? Não no final, quando a PI acabou e a galera foi lá e falou: não entregamos no passado por conta de A, B, C, D, né? Mas no momento que você descobriu, você tem ainda a condição de. Ali é o momento que você tem a maior condição possível de reagir, né? Talvez para repriorizar, realinhar a expectativa, tomar decisões técnicas diferentes, comprar ou não débito técnico, aumentar ou não a capacidade, realinhar, talvez não precisa acabar na data que talvez a gente pode expandir o tempo. Tem várias coisas que podem ser feitas, né, contextuais, locais, que sejam, né, decisões que talvez sejam melhores ou piores, mas o que você precisa de ter informação contínua, relevante, confiável e, se possível, alguma coisa que pode te ajudar a rodar forecasts probabilísticos de forma automatizada, que você não precise juntar pessoas para refletir sobre aquilo, que a reflexão é feita por algoritmos ao invés de pessoas, em salas por 2 dias. Ô, Dani, liga teu microfone aí. Eu peço para ti fazer de quanto tempo? Semanalmente. Semanalmente, né? Aí é 2 botões que ela clica, monta um e-mail lá já traduzido para a área de negócio e dispara, né? Olha, a expectativa mudou, não mudou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas é um reporte semanal já traduzido para a área de negócio, né? O RH veio aqui e disse que esqueceu de botar 2 devs do time de férias e agora não dá mais, vai ter que entrar de férias, né? Então ela coloca tudo isso daí e vai alinhando semanalmente. Na hora que aconteceu isso, o que acontece? Sua capacidade diminuiu. Então, se você conseguir refletir nisso, eu acabei de descobrir que minha capacidade diminuiu. Reflete isso nos seus parâmetros de forecast, pum, o novo forecast rodou, aí o forecast variou, né, da data tal. Aí, beleza, o que a gente vai fazer? É aceitável, não é aceitável? Tem que buscar solução alternativa, não tem? Tem que repriorizar, não tem enfim. Mas ter essa informação de forma contínua, em real time, é isso que faz a diferença, Alessandra. Visibilidade, no final das contas. Que pode ser feito através de plataformas ou pode ser feito através de manual. É só a questão do trabalho que é envolvido, mas a resposta final não é na ferramenta, a resposta final é na informação. Visibilidade Eu poderia ter um dashboard pronto lá no Obeia sobre isso, né? E a diretoria tem uma televisãozona lá e já está eles mesmos acompanhando. Exatamente. E essa conversa está mais fluida, né? É isso aí. Bacana. Temos mais 2 perguntas aqui, Márcio. Você tem alguma fonte que mostra eficiência de fluxo geral no mercado, mesmo que seja apenas de uma indústria ou tipo de empresa? Eu venho estudando eficiência de fluxo por pelo menos uns 7 anos. Eu vou te dizer o seguinte, eficiência de fluxo entre 0 e 15% é o mais comum de ser observado. E eficiência de fluxo em 0 a 15%, você vai estar atuando num sistema com disfunções. Eficiência de fluxo ali de 16 a 40%, né, são eficiências de fluxo onde que você vai começar a ter sistemas começando a performar. Sistemas de alta performance vão estar beirando a eficiência de fluxo ali de 40%. Poucos sistemas vão passar
de 40% de eficiência de fluxo, chegando até 60%, mas são naturezas de trabalho, naturezas de demanda, naturezas de processo bem específicos, não normalmente desenvolvimento de produto. E qualquer coisa acima de 60%, provavelmente você está vendo uma eficiência de fluxo que é inválida. Você tem filas escondidas e tudo. Então, uma das coisas legais também, né, que é quando você está olhando métrica, eficiência de fluxo nesse sentido, tentar entender, será que a gente tem filas escondidas, né? Será que nossa eficiência de fluxo é excelente, sei lá, 75%? Puxa, na verdade, é uma eficiência de fluxo que, na verdade, eu preferia ter uma eficiência de fluxo de 23% do que uma de 75%, porque a de 75% me diz que eu estou oblívio para o que realmente está acontecendo. Então, você tem colunas, partes do seu processo que dizem que o trabalho está recebendo atenção, onde, na verdade, o trabalho está esperando, mas você não tem visibilidade disso. E, com isso, você não consegue melhorar porque é invisível para você. Deixa eu tentar traduzir rapidinho ali. Eu tenho o para-teste e o testando, né? O para-teste é o waiting ali, essa coluna de espera que você falou, é o kiwi, e aí eu tenho o testando, que é o touch. Então, a hora que eu olho para o meu fluxo ali, para desenvolvendo, para code review, tudo isso aí é o waiting. O que você está dizendo é que, eventualmente, você está achando 70% de eficiência, provavelmente tem algum lugar ali que é espera que você não está conseguindo ver, né? O trabalho está lá na coluna de testing, mas na verdade ele está parado, esperando para alguém dar atenção para ele, sabe? Então, isso é engraçado. Às vezes eu tenho umas provocações de times e organizações, é o seguinte: puxa, eu não quero ter o meu fluxo cheio de coluna, porque isso é muito waterfall. Eu não quero ter esse monte de coluna de para testar, testando, para desenvolver, desenvolvendo, e aí, mas na verdade, isso é só uma reflexão do seu processo, na verdade, né? E não tem nada mais ágil do que visualizar a fila. Entendeu? Não tem nada que seja mais ágil que isso. Você está visualizando, tornando todas as suas filas explícitas, e não tem nada melhor que você poderia fazer. Mesmo que, eventualmente, você acabe com 45 filas, ou 45 etapas no seu processo como um todo, por exemplo, isso é o melhor que você possa fazer, que é tornar explícito. Talvez os 45 não seja adequado, mas agora que você tem visibilidade explícita... É o que você faz, né? A sua realidade, agora, né? Você consegue, talvez, começar a mudar de forma real. Comece com o que você está fazendo hoje e concorde, né? Faça um acordo de melhorar continuamente. Agora a gente vai começar a evoluir o processo para que talvez a gente vai reduzir colunas, que na verdade não é reduzir coluna artificial no quadro, na verdade melhorar, evoluir a forma como a gente trabalha e fazer com que aquelas etapas do processo de aquisição de conhecimento elas sejam agrupadas, elas sejam removidas, elas sejam, enfim, para que aquelas 45 virem 30, enfim, mas a melhor coisa que você possa fazer hoje é tornar explícito a forma com que realmente acontece. Então, você vê pessoas, né, times com 8, 10 cartões cada pessoa num estado de ativo. Na verdade, isso não está acontecendo. São filas escondidas, e a melhor coisa é tornar explícito para que a gente consiga refletir, conversar e evoluir o processo, etc. Legal. E aí temos uma pergunta da Larissa. É possível conectar métricas de eficiência dos times com as métricas do produto de alguma forma? Essa é uma análise legal, assim, porque isso é uma análise fractal, né? Porque você tem o seu produto, né, que é a sua value stream, e a sua value stream é composta de segmentos, né? Ou talvez possa chamar de times, né? Então, você vai ter como que cada contexto local, cada segmento daquela value stream, cada node está funcionando, e aí você vai ter como que eles estão funcionando entre si, né? Então, por isso que quando a gente fala de otimização global, se você fizer otimização local apenas, na verdade, toda vez que você foca muito em otimização local, você está criando um problema global, na verdade. Então, é importante ter um sistema que entenda o funcionamento local, mas mais importante é como que a interação entre esses subsistemas juntos funcionam para
numa cadeia de valor para produzir valor como um todo. Então, você tem cadências Deixa eu tentar traduzir só isso de novo, assim. Pô, se eu otimizo demais aqui, esse cara aqui não otimizou, ele vai virar um gargalo, né? Porque eu vou montar um estoque aqui de coisa que ele não está dando conta de dar vazão, né? Exatamente. No final das contas, quando eu olho tudo, o tempo continua igual, porque esse cara que estava na frente... o time B ali está super rápido, mas a velocidade do produto como um todo tá ruim. Então não tá legal. A maior parte dos problemas vão estar nas transições, nos handovers, né? Na transição, nas filas individuais, seja nas filas individuais de indivíduos ou nas filas individuais de times especialistas ou nas filas individuais de segmentos da value stream. Então você pode ter cadência de reflexão de times, né, os times refletindo no seu contexto local, mas também times refletindo num contexto global, que é no time de times, né? Então, no Kanban, por exemplo, a gente traz as cadências, né, que a gente chama de Service Delivery Review. Normalmente a gente está fazendo a revisão de nível de serviço num contexto mais local, e você tem a Operations Review, que a gente está fazendo uma análise de nível de serviço num contexto mais global, né? Across teams, né? Entre times. Então, é importante que as duas coisas aconteçam, mas se a gente tiver que priorizar a performance, a gente tem que focar na melhoria global, né, principalmente nas filas entre unidades produtivas, mais do que em contextos internos locais. Muito bom. Márcio, estouramos 1h30 aqui já de bate-papo. Olha como é que passou rápido. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade, foi bem legal. Espero que tenha gerado aí algumas provocações, alguns insights, algumas coisas. A Dani está com as notinhas dela. Puxa, qualquer um aqui que quiser expandir, quiser rodar uma nova conversa, focar, né, mais especificamente em algum ponto, né, estou disponível para a gente continuar a conversa, não precisa acabar agora. Como é que eu acesso lá? É flomatica.com, é isso? É Flomatica com K, né? TIKA, flomatica.com. E é isso. Tem um trial lá de 15 dias, é isso? Você pode ter acesso à plataforma para entender, né? Como um exemplo, com dados de exemplo, para você ter uma ideia de que tipo de análise e insights que a plataforma conseguiria te ajudar, mas a gente também oferece um trial assistido, que a gente te ajuda a entender no seu contexto local, enxergar os seus números, os seus dados, e aí é onde que eu acho que gera, né, mais insights e tudo. Então, se você tiver interesse em conhecer a plataforma de forma mais profunda, fica à vontade de me pingar no LinkedIn ou mandar um e-mail, marcio@flomatica.com, e aí a gente pode expandir a conversa. Fazer um demo assistido aí, conectando na tua ferramenta lá com seus eu posso demonstrar a plataforma, e isso pode ou não evoluir para um trial, o que for. Legal. Ficar disponível. Joia, muito bom, muito bom. Márcio, obrigado. Eu sei que é sábado aí, atrapalhei seu café da manhã, mas eu acho que para todo mundo que está aqui... Estou com meu pão de queijo aqui, ó, esperando como um bom mineiro. Você achou pão de queijo aí? Eu conheci um brasileiro que estava fazendo pão de queijo aí, estava vendendo pão de queijo aí. Uma startupzinha de comidas brasileiras aí. Cara, mas foi um prazer te ouvir. Eu acho que vários insights aqui. Para mim, eu acho que para o pessoal que está participando aqui, para o pessoal que vai ver a gravação também. Agradecer a todo mundo que estava aqui, que fez as perguntas. Espero que a gente tenha conseguido ajudar aí elas a se inspirarem aí para o mês novo, para fevereiro aí, né? Conseguir provocar mudanças aí. Márcio, você quer finalizar com alguma coisa, mais alguma dica, mais algum comentário? É isso, eu só queria agradecer todo mundo dedicar aí a sexta-feira deles para esse bate-papo e, de novo, ficar disponível aí para a gente estender a conversa, se for o caso. Maravilha, maravilha. Vamos colocar isso em prática, né? Vamos fazer isso acontecer a partir de agora de verdade aí. E aproveitar aí, ó, o Márcio se disponibilizou para mostrar a plataforma, aprofundar um pouquinho aí nesse conhecimento, aí, aprofundar com tudo que o Márcio sabe aí,
tirar proveito desse conhecimento aí. Márcio, de novo, muito obrigado a todos. Mês que vem a gente vai ter um bate-papo sobre manutenção de software com o Alisson Vale, com o mestre Alisson Vale. A gente vai ter um bate-papo ali que ele vai falar sobre como é que eu lido ali. Eu tenho meu portfólio de projeto, ao mesmo tempo eu tenho manutenção, ao mesmo tempo eu tenho ali melhorias que eu tenho que fazer, tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que eu lido com tudo isso? O bate-papo vai ser, então, na última sexta-feira do mês, com o Alisson. Se você está vendo gravado, eventualmente isso já está lá disponível, é só procurar. E aí aproveita e assina o canal, e você fica sabendo dos vídeos conforme eles forem chegando aí. Qual o endereço do canal, Leandro? O canal, né? Ótimo. Tá lá no YouTube, é só procurar lá o @Leandro Garcia S. Fica leandro.garcias. É só procurar lá pelo meu canal, você vai achar. Tem lá playlist de Business Agility, tem lá a playlist lá de Conversas Significativas, tem bastante conteúdo lá. E é isso daí. Obrigado, gente. Sexta-feira já, quase 8h30 da noite. Bastante gente aqui. Muito feliz, muito grato.